Quem tem tempo para ficar olhando a vida lá atrás não consegue enxergar o que está além do horizonte. Você não precisa ver a escada inteira, dar o primeiro passo. Isso já é o suficiente. Ah, pessoal, boa noite para vocês, boa noite a todos. Vamos aguardar a galera ir chegando, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e interessante. Ontem nós tivemos a oportunidade aí de fazer uma live e bateu, gente, mais de 200 pessoas num dia de domingo. Isso é épico, isso é simplesmente mágico. Então vamos aguardar a galera chegar aí, porque hoje nós vamos falar sobre desculpas, né? Vamos chegando, vai mandando um aviãozinho aí para quem você acredita que merece assistir essa live. Boa noite, Carol, tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Saudade de você, viu? Vamos chegando, manda aí o aviãozinho pra galera. Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, muito importante. Ontem nós tivemos o privilégio, né? Eu tive aqui uma convidada, a Claudinha. As pessoas que me acompanham aqui nas redes sociais sabem que eu nunca faço duas lives seguidas, mas a galera pediu e a gente com certeza tá aqui para poder entregar conteúdo de qualidade, a nível de conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre verdades e mentiras, né? Algumas mentiras que a gente anda contando para nós e talvez no decorrer do tempo, o cotidiano, os dias, enfim, vão passando e a gente vai procrastinando, né? Aquilo que nós precisamos fazer, as decisões que nós precisamos tomar. Então, vamos mandar o aviãozinho para a galera. Deixa eu mandar aqui, fazer essa ação para a gente atingir mais pessoas. Vamos lá, deixa eu mandar o aviãozinho aqui enquanto a galera vai entrando. Sejam bem-vindos e bem-vindas, é uma honra poder ter vocês aqui, compartilhar conhecimento, co-criar, enfim, vamos juntos nessa jornada. Muito obrigado por vocês estarem aqui, é uma honra. Vamos lá. Vamos lá, já enviei aqui para a turma. Vamos juntos, vamos dar play aí, né, gente, no nosso bate-papo de hoje. Para você que está chegando agora, para você que está chegando agora, seja bem-vindo e bem-vinda. É uma honra poder ter vocês aqui. Ao longo da nossa conversa aqui, eu vou visualizando, lendo os comentários, e se você tiver alguma dúvida com relação ao assunto que nós vamos falar hoje, vamos tratar hoje, vai mandando aqui que aí eu consigo visualizar e aí a gente vai fazendo uma troca de conhecimento, um bate-papo aí. Bom, gente, vamos lá então, sem mais delongas, a galera vai entrando aqui ao longo da live, da nossa conversa. E hoje, por incrível que pareça, eu escolhi esse dia, né, a pedido do pessoal para fazer uma outra live, porque ontem eu falei sobre propósito, e trouxe, junto com a minha convidada, Claudinha Santana, que é uma palestrante, eu trouxe a importância do propósito na vida do ser humano, né? Quando o ser humano entende que propósito de vida nunca é sobre ele, e sim é sobre o outro. E aí eu trouxe exemplos, né, de pessoas que são pessoas que influenciam uma geração, influenciam várias pessoas, e aí eu trouxe o exemplo de Jesus, né? O propósito de Jesus literalmente não era sobre ele. Por mais que ele tivesse um período muito curto de vida, ele conseguiu cumprir porque foi a missão a qual ele foi designado. E quando você consegue entender que propósito de vida nunca é sobre você, é sobre as outras pessoas, é sobre o que você pode fazer para compartilhar e disseminar conhecimento, o que você pode fazer para compartilhar e melhorar a vida de alguém, né? Partindo disso, fizemos um resumo, a live caiu e nós tivemos a oportunidade de voltar, e quando nós voltamos as pessoas estavam tirando dúvidas, mandando seus comentários, e aí é só para a gente fazer uma retrospectiva do que aconteceu ontem. E por isso,
o pessoal mandou no meu direct, mandou no direct da Claudinha, falou, olha, faz outra live hoje. E eu acabei saindo correndo do meu trabalho para poder chegar a tempo, porque eu já tinha comunicado lá no meu story de que haveria aí essa live. E aí a pergunta que eu tenho para fazer para você é sobre quais desculpas você anda se dando, né? Eu fui fazer uma pesquisa porque dar desculpas é algo que tem acontecido não só comigo, mas naturalmente com 60% da população. Ou, na realidade, eu acredito que esse número tem muito mais gente que ficam dando desculpas ou inventando alguma coisa, algum aspecto naturalmente para não fazer ou não desenvolver alguma atividade, ou sabe aquela coisa de que nós, quando vamos, por exemplo, fazer academia, nós projetamos a semana inteira e começamos a conversar com as pessoas, e ao longo dessa conversa a gente começa a determinar que naturalmente a gente vai fazer academia, que nós vamos começar na segunda-feira uma nova dieta. Quem nunca, né? Quem nunca, num domingo à noite, determinou que na segunda-feira começaria a fazer uma dieta e não cumpriu? Olha, eu preciso ter uma melhor qualidade de vida, eu preciso melhorar, eu preciso buscar uma outra visão, um outro entendimento para aquilo que eu estou querendo desenvolver, e na realidade a gente trabalha muito o tempo todo com essa questão da procrastinação, né? O que é procrastinar? Procrastinar é você saber que você precisa fazer algo, mas você vai protelando, você vai deixando isso para depois. E aí quando você se depara com determinada situação, o que você pensa, o que você imagina, o que você coloca como ponto de partida não, eu vou fazer, e no fim você acaba não fazendo nada. Quando você se depara com as situações, você literalmente dá uma desculpa, né? E quantas vezes para tomar decisões a gente faz isso? Essa conversa, eu temo a dizer, né, e digo que é uma conversa muito difícil de se fazer. Mas as conversas difíceis precisam se fazer para que a gente consiga romper os padrões, quebrar crenças, para que a gente mude a nossa mentalidade, e a partir da nossa mudança de mentalidade, a gente consegue de fato ver a vida de uma forma diferente. Literalmente, a gente tira aquelas questões que passaram ou são só sonhos, e a partir da decisão que nós tomamos internamente, a gente consegue fazer com que essas coisas virem realidade. Só que para tudo na vida, gente, como eu sempre digo, não escolher é uma escolha, e escolher também é uma escolha. Se você escolhe, naturalmente você sabe que para aquela escolha que você fez, existe consequentemente uma consequência. E se porventura você não fizer aquela escolha, a tua escolha é também não fazer. E não fazer uma escolha pode acarretar ou pode culminar em qualquer tipo de acontecimento dentro de quaisquer nível. E olha que coisa interessante, eu fui fazer uma pesquisa sobre as desculpas que a humanidade dá, tá? Os dados que eu vou trazer aqui tem tudo a ver com o que a gente discute no dia a dia, tem tudo a ver com o que a humanidade o tempo todo, seja no Brasil ou no mundo, entende ou coloca como um amuleto para não tomar a atitude que precisa tomar, para não tomar a decisão que precisa tomar. E falar dessa desculpa é uma coisa muito interessante, porque olha que dado importante, né? Hoje, 60% da população dá desculpas para não fazer alguma coisa. E olha que coisa interessante, dessas 60%, existe uma média de 2 a 3 pessoas que ao longo do diálogo conta pelo menos de 2 a 3 mentiras. E olha o que eu descobri pesquisando sobre isso. Eu descobri que no meio de um diálogo, de uma conversa entre 2 pessoas, existem pelo menos 10 mentiras que é colocada aí diante da conversa. E existem 3 fatores e 3 coisas que aparecem de uma forma muito latente, e essa pesquisa ela trouxe que é de forma muito ampliada. Então, primeiro de tudo,
quando a pessoa vai iniciar o diálogo com alguém, é uma tendência dela se autopromover, dela falar sobre as suas próprias qualidades, sobre a sua desenvoltura, sobre o seu profissionalismo. E não que isso seja mentira, isso pode acontecer. Mas para cada tipo de conversa que nós vamos fazer, existe a necessidade de literalmente a gente observar se naquele ambiente ou aquele tipo de pergunta faz com que eu tenha de fato que falar a respeito da minha personalidade ou do meu desenvolvimento ou das minhas características ou das minhas qualificações. Haja vista que eu costumo sempre dizer o seguinte: em qualquer nível, seja uma pessoa que esteja na profissão mais simples até a profissão mais complexa, se o conhecimento que você tem não for utilizado para você fazer a diferença na vida das pessoas, naturalmente esse conhecimento não vale de nada. Rasga-se o diploma, ou se porventura esse conhecimento for para você menosprezar, ou diminuir, ou reduzir, ou menosprezar alguém, desprestigiar alguém, o melhor a se fazer é absolutamente não fazer nada. Rasga-se novamente o diploma, porque nós nos enquadramos no âmbito, quando fazemos isso, no âmbito da ignorância. E naturalmente o que nós precisamos buscar, na realidade, é a oportunidade que nós temos de fazer a diferença na vida das pessoas através do nosso nível de conhecimento. Eu costumo sempre falar que cada pessoa está numa fase da vida. Imagine que para cada fase nós iremos encontrar pessoas ao longo do caminho. Então, talvez em algum momento da tua vida, você pode perceber que você está trazendo para a próxima fase do seu processo evolutivo alguém que ainda não passou, não se conectou, não é detentor do mesmo conhecimento que você tem. Nesse fator, você pode pensar em duas coisas. Primeiro, ou eu trago essa pessoa para esse momento que estou vivenciando e pergunto se ela está disposta a vivenciar esse desafio comigo, ou eu propunha para ela, que é a forma mais correta, que ela consiga trilhar e fazer a caminhada dela de acordo com aquilo que ela acredita, na fase dela, no tempo dela, do jeito dela, da forma dela. Uma outra coisa que eu descobri dentro de todo esse universo de pesquisa é que um outro fator muito interessante que essas pessoas que vivem dando desculpa falam para as outras é sobre impressionar. Sabe quando você fala que você fez algo impossível, algo que foi assim uma coisa inenarrável, admirável, você começa a se autopromover dentro desse processo para gerar impressão, para que a pessoa fale, nossa, mas que coisa interessante, que coisa muito profunda aquilo que ele está falando. E dentro desse processo é super importante a gente observar de que tá tudo bem a gente olhar o outro, conseguir visualizar o outro, mas é importante nós nos percebermos. Será que você não está procrastinando e protelando coisas que poderiam acontecer na tua vida de imediato e você está deixando para lá, você está deixando a oportunidade passar? Porque muitas das vezes o que acontece é isso, a gente vai se anulando para caber no mundo do outro. E aí nós entramos num limbo, né? A autossabotagem acaba sendo uma imperadora na nossa vida. Quem é bom de desculpas não é bom em fazer nada. Eu já quero trazer a primeira frase de para-choque de caminhão. Se você anda dando muitas desculpas na tua vida, naturalmente as pessoas, quando olhar para você para medir a tua capacidade, de fato ela vai conseguir perceber que aquele que muito fala, pouco faz. Então, eu preciso pensar no seguinte, que as minhas atitudes e as minhas ações e o meu comportamento e o meu trabalho seja de fato a prova social do quanto é bom a minha teoria, do quanto é bom o meu método, do quão bom é a minha explicação. Eu costumo sempre dizer que as pessoas podem falar de mim, mas elas não podem falar do excelente trabalho que eu desenvolvo. Por uma única razão: você conhece a árvore pelos frutos. Então, se você tem um professor, se você tem um chefe, se você tem um líder, se você tem um supervisor, um coordenador que é coerente,
que faz as coisas de acordo com aquilo que é para ser feito, naturalmente você vai perceber que não é uma pessoa que vive dando desculpas. E essas desculpas, ao invés de nos aproximar das nossas conquistas, o que elas fazem? Elas vão nos colocando cada vez mais distante. E essa é uma conversa que, de verdade, eu não ouço as pessoas fazerem. Eu não ouço outros treinadores fazerem. Eu não ouço outras pessoas dizerem, olha, pera, o que significa desculpas para você? Ou quais são as desculpas que você está dando? É preciso pensar. É preciso pensar. Eu falo sempre para os meus alunos uma coisa muito interessante, que ser líder é um desafio muito grande ao longo do nosso processo de vida. Porque você ser exemplo para alguém significa que a tua visão, a tua ótica tem que ser pensada da seguinte forma: eu preciso acertar mais e errar menos. E o fato de você acertar mais e errar menos não significa que você não vai errar. Não significa que em algum momento no processo pode ter alguma intervenção. Mas de fato, o que eu preciso pensar é que as desculpas que eu ando dando para as coisas, ou para as pessoas, ou para mim mesmo, prejudica no meu processo de evolução. Eu quero mandar um beijo aqui para os meus alunos que estão aqui. Quero mandar um beijão para a Kemily. Um grande beijo para você, um abraço, Kemily. A Kemily colocou a maior influência profissional de todos. Gratidão pelo carinho, viu, Kemily? Você é uma querida. Kemily, gente, é uma aluna muito aplicada, viu? Parabéns aí pela sua evolução e obrigado por estar aqui prestigiando, Kemily. Então, dentro desse processo, continuando a construção desse raciocínio, se você é bom em dar desculpas, desculpa te dizer, você não vai ser bom em muita coisa. Então, comece a pensar nisso. Vocês vão perceber que ao longo das nossas conversas aqui, eu vou fazer algumas provocações que vai levar vocês e eu também a refletir. Porque cada vez que eu trago um assunto aqui, de fato, eu compreendo que todo nível de conhecimento, independente de qual esfera seja ele, vem primeiro para mim. Então eu não vou dizer para vocês que eu não dou desculpa para algumas coisas que eu faço na minha vida, que eu estaria sendo hipócrita. A hipocrisia é uma das coisas que para mim não faz sentido nenhum. Então eu também, em alguns momentos, dou desculpa de algumas coisas. Mas o que a gente faz? A gente se policia para que isso não aconteça. Para que a gente tenha a oportunidade de olhar para a situação e dizer, gente, o cenário que eu tenho hoje aqui, por exemplo, vamos falar a respeito de um ambiente corporativo, o que nós temos é isso aqui. O que nós conseguimos fazer com isso aqui? E procurar, ao invés da problemática, procurar a solução para isso. Uma outra coisa que entra dentro desse montante de 60% de pessoas que dão desculpas é a forma na qual a pessoa encontra para gerar conversa. Nós sempre iniciamos o nosso diálogo, a nossa conversa, por exemplo, ou com uma troca de olhar, ou com uma proximidade, ou com alguma atitude, e naturalmente, o que a gente faz? A gente começa muitas vezes a conversar com as pessoas e à medida que elas vão trazendo aquilo que está dentro do radar delas, para nós não ficarmos para trás, nós começamos a também nos autopromover. Felipe, significa o quê? Eu já ia falar professor, porque eu também sou professor. Significa o quê, professor? O que você está querendo dizer com o que você está dizendo? Existem ambientes que nós vamos poder, de fato, falar a respeito da nossa capacidade cognitiva, estudantil, ou dos nossos vários níveis de conhecimento. Mas, de fato, precisa ser um ambiente propício para isso. E muitas das vezes a gente fala coisas, né? Eu que trabalho com recrutamento e seleção também, muitas coisas que a gente ouve quando o profissional chega muitas vezes na nossa empresa, na nossa organização, é que tem algumas atribuições que eles dizem que tem, mas na prática isso não existe. Ou seja, você está entrando numa organização, você está entrando num ambiente profissional, ou você está entrando num relacionamento, o que eu tenho a dizer para você é, fale a verdade. A minha mãe sempre me ensinou, e é muito interessante como a gente começa a ter referências
das pessoas que estão na nossa vida, que passaram pela nossa vida, e tudo é aprendizado. A minha mãe sempre me disse o seguinte: quem fala a verdade não merece castigo. Então, se você está indo para um desafio profissional, por exemplo, e você não tem tal qualificação, mas você tem disposição e disponibilidade para desenvolver aquela habilidade, quando você estiver na frente do entrevistador, você fala para ele aquilo que realmente é real. Não precisa contar mentira, porque a mentira tem perna curta. Uma hora ou outra ele vai descobrir. Então, como quem é bom em dar desculpa não é bom em muita coisa, a primeira coisa que eu preciso pensar é: quais desculpas eu estou dando para mim mesmo? Começa por você. Quando a gente fala sobre autocuidado, o autoamor, o autoconhecimento, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo é que isso vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro. De fora você pode ter um rosto bonito, angelical, a coisa mais linda, mas quantos rostos angelicais a gente tem, quantas vestimentas perfeitas a gente tem quando a gente tem a oportunidade de dialogar com alguém, de conversar com as pessoas, as ações dessas pessoas são completamente diferentes de quem elas realmente são. Então, seja você mesmo, seja autêntico. Tenha clareza de quem você é, seja claro quando você for direcionar alguém. Eu estou falando dentro da questão corporativa, porque aqui também, nesse espaço, é um lugar onde nós falamos muito sobre profissão, onde nós falamos muito sobre influenciar, sobre ser influente. E naturalmente o que a gente pensa, e o que a gente busca, e o que a gente ensina é sobre ser autêntico. Seja verdadeiro com você mesmo. Não adianta você querer fazer o bem para o outro se você não pensar primeiro em você. Não adianta você querer ser exemplo para o outro se você olha para você e você não é exemplo nem para você mesmo. Tem um trecho muito interessante dentro da história bíblica que diz o seguinte: amarás, pois, o teu próximo como a você mesmo. Então, não adianta eu falar que eu amo o outro, que eu gosto do outro, que eu quero bem para o outro, que eu desejo evolução para o outro, se eu não estou buscando essa evolução para mim. Cada um oferece aquilo que tem. Então, se cada um oferece aquilo que tem, eu já quero te provocar. Eu quero aqui fazer uma pergunta. Quais são as suas atribuições? Quais são as suas qualidades? O que você tem doado para o outro? O que você tem dado para o outro? Hoje eu fiz uma pergunta muito interessante para os meus alunos. Eu perguntei para eles o seguinte: como que as pessoas veem vocês? E essa pergunta eu dirijo a você que está aqui me assistindo. Como que a pessoa que está ao teu lado te vê? Como que a tua mãe te vê? Como que o teu pai te vê? Como que os teus amigos te vê? Como que os teus colegas de trabalho te vê? Como os teus melhores amigos te veem? É importante a gente pensar sobre isso, porque não existe evolução sem que você tenha a oportunidade de receber o feedback de que as pessoas estão te enxergando exatamente da forma que você se vê. E a autossabotagem, ela tem uma questão muito peculiar, né? A gente sempre quer ver o bem do outro, a gente sempre quer ser exemplo para o outro, ou a gente sempre quer dar pitaco na vida do outro, sendo que a nossa vida não está das melhores. E o primeiro passo para que você pare de dar as desculpas que você anda dando para a tua vida, para o teu relacionamento, para que você pare de ficar dando as desculpas para o seu trabalho, no local em que você está, reconheça o local que você está. Olha para você, como está aí dentro. Porque talvez, se você olhar o teu externo, tá lindo, tá tudo uma beleza, tá tudo mil maravilha. Você coloca a roupa da Prada, você coloca a roupa da Louis Vuitton, você coloca a roupa da Zara, você coloca a roupa da Yukon. Mas será que a roupa é tudo? Será que você não está passando uma visão de uma vida perfeita, mas para quem? Eu costumo sempre dizer que de nada vale você vestir a melhor roupa, ter o melhor carro, ter a melhor casa e não ser a melhor pessoa para você primeiro, né? Tem pessoas que é expert
em resolver problemas dos outros, mas terceiriza a resolução do teu próprio problema. E olha que coisa interessante. Eu trouxe aqui para contar para vocês sobre 9 desculpas que nós estamos acostumados a dar ao longo da nossa vida. A primeira delas é: e se eu tivesse mais tempo? Se eu tivesse mais tempo eu faria isso. Quantas vezes a gente é pego dentro dessa mentira, né, gente? Todo mundo dá a desculpa do tempo. Ah não, olha, se eu tivesse mais tempo eu poderia fazer, tá? Pensando bem e raciocinando de forma lógica, todos nós temos 24 horas do nosso dia. Por que algumas pessoas conseguem fazer as suas coisas em algumas horas, se não ao longo dos dias, e outras não? Porque é tendência cultural, é uma cultura brasileira especificamente, porque eu estou no Brasil e eu posso falar do Brasil. É uma cultura nossa procrastinar. A gente dá desculpa. Ah, se eu tivesse mais tempo eu ia para academia, se eu tivesse mais tempo eu estaria com a pessoa que eu amo, se eu tivesse mais tempo eu trabalharia mais para comprar o carro do sonho, se eu tivesse mais tempo eu poderia sair daqui e fazer uma viagem muito longa, se eu tivesse mais tempo... Tá, mas o tempo é igual para todo mundo. Algumas pessoas fazem gestão do tempo, gerenciam o seu tempo. E a primeira coisa que eu preciso pensar não é só com relação ao tempo. O que é prioridade para mim? Eu me lembro que quando eu me relacionei com uma pessoa, o mais interessante de tudo é que a pessoa, muitas vezes, a gente tinha uma vida muito corrida e a pessoa falava assim para mim: olha, eu queria muito te ver. E eu falava: poxa, hoje não dá, porque eu tô numa correria, eu vou ter que sair daqui direto para a faculdade, e aí você também precisa ir para a faculdade, vai te atrasar. Só que a pessoa fazia tanta questão que ela falava assim: olha, se você puder, se a gente pudesse ver 5 minutos, para mim já é o suficiente. Ou seja, o que significa isso e o que eu aprendi com isso? Quem quer fazer as coisas dá um jeito. Quem não quer vai ficar arrumando um jeito de dar desculpa. Então, quais são as mentiras? Eu quero começar aqui dizendo, quais são as mentiras que você anda contando para você? Por quê? A mentira, como é que ela funciona? De tanto eu contar mentiras, eu vou contá-las até me convencer e essa mentira se fará verdade. Ou seja, existem pessoas que quando olham para si se auto-sabotam tanto, dizendo que não são capazes, que não vão conseguir, que não vai dar certo, que de tanto convencimento consigo mesmo de que não vai dar certo, acaba não dando. Porque a pessoa não se dá o luxo ou a iniciativa de tentar. Eu digo sempre o seguinte: a minha empresa ministra vários treinamentos. A gente ministra treinamento para a Câmara Municipal de São Paulo, a gente ministra treinamento para as prefeituras, a gente ministra treinamento nos céus, a gente ministra treinamentos em várias empresas, seja elas pública ou particular. E uma das coisas mais interessantes é que as desculpas se repetem. E o que nós precisamos tomar consciência? De que as desculpas que eu ando me dando, ao invés de me aproximar do meu propósito ou do meu objetivo, ela vai me afastando. Uma outra, a segunda desculpa que é comum dentre os brasileiros é: eu preciso de tal coisa para ser feliz. E aqui, olha que coisa interessante, aqui a gente fala sobre a dependência de alguém, a codependência de alguém, né? A gente sempre dá a desculpa de que precisa de alguém para ser feliz. Mas por que eu preciso do outro para ser feliz? Porque eu não olhei para mim da forma que eu preciso me ver. Eu não me olhei da forma que verdadeiramente eu preciso me olhar. Lembra do que eu falei ainda há pouco? Para que você consiga fazer a diferença no outro, você precisa ser a diferença que você quer. Tanto para você quanto para o mundo. Quando eu falo, por exemplo, a respeito de educação, eu busco conhecimento primeiro para mim. Se eu aplico na minha vida e percebo que aquilo ali faz sentido, e eu percebo que aquilo ali mudou a minha vida,
naturalmente eu vou oferecer aquilo de melhor para que a vida de mais pessoas sejam mudadas. Então, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo é, para que você seja feliz, a primeira pessoa que você precisa tem que ser você. Porque se não for você, naturalmente você precisa buscar um terapeuta para que você faça o resgate do teu auto-amor, do teu autoconhecimento, da tua auto-busca, de dentro para fora e não de fora para dentro. A terceira grande desculpa que a humanidade dá é: e se eu disser tal coisa, ele muda? Ô gente, deixa eu falar uma coisa para você. A única pessoa que você tem o poder de mudar é só você mesmo. Não adianta você achar ou você pensar que se você movimentar os céus e a terra, a pessoa vai mudar. Não. A mudança de vida, a mudança de conhecimento, a mudança de busca, a mudança de coisas, primeiro de tudo, eu preciso ser a mudança que eu quero para o mundo. Essa frase é bem de para-choque de caminhão. Então, não adianta eu querer achar ou acreditar que se eu falar alguma coisa o outro vai mudar. Talvez dentro por uma questão neurocognitiva, uma questão mental ou comportamental, a pessoa perceba, ela olhe e diga o seguinte: bom, eu preciso mudar tal situação, senão eu vou perder meu casamento. Eu preciso mudar tal situação, senão eu vou perder o meu emprego. Eu preciso mudar tal situação, senão eu vou perder os meus amigos. A mudança, ela é uma decisão. E essa é uma escolha que só quem está no processo ou dentro do processo consegue fazer. Não dá pra gente pensar que se nós dissermos alguma coisa, as pessoas vão mudar. A pessoa pode ouvir o que você está dizendo, e mesmo que seja um bom conselho, se ela achar que não deve mudar, ou que não deve acatar, ou não deve ouvir o teu conselho, ela vai simplesmente pro seu conselho. Ela não vai ligar. Então, observe isso. Observe as pessoas que você está aconselhando. Se você notar que você falou uma vez, 2 vezes, a pessoa não quer acatar, entenda que isso é uma escolha dela e tá tudo bem se ela escolher não mudar. Para cada escolha existe uma consequência. Então observe isso. Essa é a terceira maior desculpa da população brasileira. Dentro de um montante de 60%, mais de 1/3, né, da população. Uma outra coisa, mais da metade, na verdade, né, gente, da população, contando que são 100%. Uma outra desculpa que todo mundo conta. Eu até poderia fazer, mas isso me impede. Deixa eu contar uma coisa para vocês do porquê que hoje eu resolvi fazer essa live. Hoje eu fui dar aula e quando eu estava indo para a sala de aula, eu encontrei uma jovem mãe, tem em média aí seus 22 anos. E ela me pediu uma informação, ela estava meio perdida na universidade e aí ela perguntou para mim onde ficava tal sala. Ô gente, essa jovem tava com um bebezinho muito novinho no Canguru. E eu perguntei para ela, eu falei, mas você pode me dizer a referência do local em que você está indo? Ela falou, olha, hoje é o meu primeiro dia no curso e eu tive que vir, inclusive perguntei se poderia trazer o meu bebê, porque eu quero muito aproveitar essa oportunidade que me foi dada. E por que eu tô trazendo isso aqui para vocês? Porque quem quer faz, quem não quer vai dar desculpa mesmo. Dar desculpa é muito mais fácil do que tomar decisão. Dar desculpa é muito mais fácil do que jogar a responsabilidade no peito e falar, não, eu tô aqui, eu vou seguir adiante. Dar desculpa é muito mais fácil do que pedir desculpa, falar, eu errei, reconhecer que errou. É muito mais fácil. E é por isso que as coisas não acontecem. Porque quem é bom e dá desculpa não é bom em muita coisa. Não chama a responsabilidade para si. Terceiriza tudo. Não, porque fulano foi culpado, se fulano não tivesse dito, teria sido diferente. Não.
O que fulano disse é um problema dele, não é teu. O que é problema teu e de responsabilidade sua é o que você fala. O que as outras pessoas vão pensar, isso é um problema único e exclusivamente delas. Então, quais desculpas eu ando me dando para não fazer o que eu preciso fazer? Qual desculpa eu ando me dando para não tomar as decisões que eu preciso tomar? Quais desculpas eu estou me dando para procrastinar algo que já está me fazendo mal? Pense nisso. Reflita a respeito disso, é super importante. Para de ficar dando desculpas. Para de ficar se colocando numa posição de dó. Eu quero que as pessoas... Autocomiseração. Acorda. A pergunta que eu fiz para os meus alunos hoje foi: o que motiva vocês a fazerem o que vocês fazem? O que motiva vocês virem até essa instituição para estudar? O que motiva vocês voltarem para a casa de vocês? O que motiva vocês dentro do trabalho de vocês? Se talvez você olhar para todas as áreas da vida de vocês e não encontrar tal motivação, olha para dentro de você, porque todas elas estão aí, dentro de você. Uma outra desculpa que as pessoas dão é: eu sei o que estou fazendo. Mas sabe mesmo? Você sabe mesmo o que você anda fazendo? Será que você está... eu não vou falar esse provérbio, porque com certeza tem Marias aqui. Mas você está fazendo o que você precisa fazer, ou você está fazendo o que a manada está fazendo, o que as outras pessoas estão fazendo? Está caindo na onda dos outros. O que você anda fazendo? Eu estou fazendo porque eu estou sendo influenciado. Porque você não tem... você não tem postura, ou você não tem decisões próprias o suficiente para tomar a decisão que você precisa? Você não consegue olhar para você e entender que você é o responsável pela decisão que você precisa tomar? Autossabotagem ou dependência. O que você anda fazendo? Que você não está tomando as decisões que você precisa tomar? Tá mendigando amizade? Cara, falou uma vez, 2 vezes a pessoa não respondeu, segue o baile, como diz aí a juventude dessa nova geração. Segue o fluxo, a catraca gira. Tem novas amizades te esperando, tem novas conexões te esperando, tem novas pessoas esperando. Você precisa se autovalorizar, porque as pessoas te tratam exatamente como você merece. Ou melhor, talvez você olhe e fale: eu mereço ser tratado de uma forma diferente. Mas por que você está deixando as pessoas te tratar dessa forma? É porque você merece. Então, muda de mentalidade. Você sabe, uma das coisas que eu acho muito interessante é que eu trago aqui, e que bom que o Instagram nos permite isso, porque aqui é clareza, aqui é preto no branco. Aqui não tem firula, não tem manteiguinha no bigode do galo. Talvez eu esteja aqui falando para vocês o que os melhores amigos de vocês não vai falar, os pais de vocês não vai falar, as pessoas que dizem ter consideração por vocês não vai falar. Não, continua errando aí, tá tudo bem. Não, olha para você. Olha para você. Para de ficar se auto-sabotando, para de ficar dando desculpas. Olha uma outra desculpa que todo mundo dá. Eu teria conseguido se não fosse ele. Se não fosse ele, quem? Está entregando o poder das tuas decisões na mão de outra pessoa? Quando você faz isso, talvez você não consiga mesmo. Está terceirizando. Não, olha, outra pessoa não, olha para você. Essa decisão é tua. É você que diz quem sim, quem não e quem nunca. Quando eu estou dando mentoria, esse final de semana teve, no sábado, lá no Céu Caminho do Mar, o Empreender Mulher. Eu já disse pro pessoal que estava chegando: aperta o cinto porque hoje é tampa da chaleira. E aí o pessoal falou: poxa, professor, quantas coisas eu deixei de pensar, eu não sabia que a minha vida estava assim. Porque nós temos uma ferramenta, que eu não vou falar o nome dela aqui, mas é uma ferramenta que, se você tiver mentoria comigo, você vai praticar, que você consegue fazer o mapeamento de como está a tua vida. E aí as pessoas pegavam as folhas, olhavam e falavam: eu não sabia que a minha vida estava assim.
Mas por quê? Porque nós somos muito bons em dar desculpas. Nós somos excelentes nisso. Ao invés de enfrentar o que precisa ser enfrentado, ao invés de vai de frente, encara de frente. Olha no olho, fala onde está doendo para a pessoa. Ah, pô, tô tendo um problema com o meu chefe. Pergunta para ele, vai lá, conversa com ele. Fala, olha, eu gostaria de 1 minuto da sua atenção. Existem algumas ações que estão acontecendo e que não faz sentido com aquilo que eu acredito. Como que a gente pode fazer para se acertar? Como que a gente pode fazer para melhorar isso? E a partir daí, você faz uma nova construção, porque você vai entender o seguinte: se você falar para a pessoa onde está doendo e você perceber que ela continua mexendo na mesma ferida, significa que essa pessoa não te quer bem. E o que você tem que fazer? Minha mãe sempre me ensinou uma coisa: a porta da rua é a serventia da casa. Vai embora! Vai embora, porque você está perdendo tempo estando aí. Você está perdendo tempo, e o tempo não volta mais. O que você vai ter vontade é de tentar resgatar o tempo para fazer tudo diferente. Então, toma consciência de que o tempo é seu melhor amigo e você precisa correr para não viver a mesma situação. Você precisa mudar de ambiente para não viver a mesma situação. Você precisa mudar de posicionamento para não viver a mesma situação. Você precisa mudar de atitude para não viver a mesma situação. Ou seja, quais desculpas você está se dando para não corrigir o teu filho da forma que é necessário? Quais desculpas que você está se dando, ao invés de você falar mal do seu ambiente de trabalho, que é onde paga o teu aluguel, que é onde você tem a oportunidade de comprar roupa, que é onde te dá a oportunidade de você comprar as coisas que você precisa? Qual é a decisão que você precisa tomar para você parar de falar mal de onde está saindo o seu alimento, seu ganha-pão? Quais desculpas você anda se dando? Já parou para tomar consciência disso? Que ao invés de ficar reclamando quando você não está bem num lugar, de duas a uma, ou você tem a atitude para fazer com que as coisas mudem naquele lugar, ou muda você de lugar. Talvez quem está à tua volta não tem coragem de falar, mas aqui eu não estou aqui para passar a mão na tua cabeça, porque não teve quem passasse na minha. É no cru mesmo. É preto no branco. Então, toma consciência disso. Uma outra desculpa que as pessoas andam contando, andam dando aí. 60% da população dá essa mesma desculpa. Olha que coisa interessante. A vida dela é muito melhor que a minha. Eu quero trazer para vocês uma tomada de consciência. E isso eu aprendi lá no IBC, onde eu estudei. O José Roberto Marques, que é o meu mentor, foi meu treinador, ele sempre dizia o seguinte: todo estado de comparação gera dor e sofrimento. Se você ficar se comparando com as pessoas, é óbvio que você vai pensar que a vida dela é muito melhor que a sua. A vida da outra pessoa é melhor que a sua porque você não está na pele dela, você não está com ela 24/48, você não sabe o que acontece na vida dela. Ah, professor, mas essa pessoa aqui nasceu em berço de gente rica. Tá, mas vocês pensam que rico não tem problema? Que rico não tem dificuldade? Talvez não tenha problema de locomoção, porque anda de aeronave, de jatinho, ou tem carro, ou alguma coisa do gênero, mas existem outros fatores. Eu atendo pessoas ricas, só para vocês terem ideia, que socialmente falando estão bem amparadas, socialmente falando estão bem, remuneramente falando estão bem, mas que têm disfunções familiares, por exemplo. E parece a família da margarina, né? Aquela família ideal, como se não tivesse problema. Não tem ali na frente. Porque precisa mostrar que tá tudo lindo, tudo em consonância, minha família é a melhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não adianta vir que aqui não tem essa de passar manteiga no bigode do galo. Tá lá com dinheiro no bolso, tá lá com uma vida abastada de bens, mora na melhor casa, tem o melhor carro, tem as melhores posições sociais, mas sofre porque tem uma família disfuncional. Sofre porque quando volta para casa muitas vezes a família não está esperando. Não tem quem espere. E aí, mas não tem quem espere por quê? Porque anda dando desculpas?
porque talvez é uma pessoa difícil de lidar e não aceita a mudança, não quer ver a vida por outra ótica. 60% dos brasileiros dão essas desculpas. Uma outra desculpa: eu nunca vou conseguir fazer isso. Ô gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. É óbvio que se você pensar em fazer algo, já canalizando, mentalizando que vai dar errado, é energia, vibração, vai dar errado. Aquilo que você acredita, naturalmente é o que vai acontecer. Tem uma frase muito interessante que fala sobre a dualidade do ser humano. Quanto maior é a sua luz, maior é a tua sombra. O que você mais alimenta é o que se sobressai. Se você se alimentar mais de conhecimento, naturalmente é o que mais vai crescer na tua vida, no teu campo morfológico, energético, no teu campo de ideias, de conexões, de networking, é o que mais vai crescer. Mas se você não tiver a atitude de fazer algo, de provocar algo, naturalmente vai acontecer nada. Se resume a nada. Ou seja, quem quer fazer as coisas vai fazer acontecer. Quem não quer vai falar ou vai ver acontecendo. Imaginem vocês, eu sou um entusiasta da minha própria vida. E eu falo sempre que quando eu penso na ideia durante a noite, no dia seguinte eu já quero colocar essa ideia em prática. E às vezes acontece de eu não ter nada. Eu só tenho a minha força de vontade e a minha determinação e a minha vontade de fazer. E é por isso que eu sou um executor. Eu sou um fazedor de coisas. Porque eu penso, monto uma estratégia e muitas vezes nem monto, viu gente? Para ser sincero aqui, não vou ficar... Aqui não tem mentira, muitas das vezes eu nem monto. Eu olho, visualizo, já idealizo aquilo sendo executado e a partir dali eu parto para ação. Acontece de eu fazer coisas que eu projeto na cabeça e muitas das vezes preciso de mãos para poder me ajudar no processo? Acontece. Mas se não tiver mãos, tem as minhas duas. E eu vou acreditar e eu converso com pessoas que também me auxiliam nesse processo e a partir daí eu vou fazer uma construção de rede. E a partir dessa construção é que literalmente a gente consegue viabilizar e mostrar o quanto isso é possível. Porque, novamente eu digo, quem é bom em dar desculpas não é bom em muita coisa. Ou às vezes, na maioria delas, não é bom em nada. Então, o que a gente aprende com todas essas coisas? Olha que coisa interessante. Com nove desculpas que a sociedade brasileira se apoia, se modela, usa como um amuleto, usa como uma bengala. Eu vou andando de desculpas em desculpas. Ou seja, por que eu estou trazendo essa live hoje? Porque é necessário que a gente pare de dar desculpas e parta para ação. Eu tenho certeza que você que está aqui comigo, em algum momento da tua vida você deu desculpas para não fazer o que precisa ser feito. Olha que coisa interessante. Há uns dias atrás eu falei para mim mesmo, me dei a desculpa de que eu estava sem tempo para arrumar as coisas que eu preciso arrumar para doar. Quando eu olhei, eu disse: Felipe, pera, não é que você está sem tempo, é que isso para você nesse momento não é prioridade. E talvez você só precise mudar a lente para entender e compreender que as desculpas que você está dando é para algo que você não está priorizando. Então, priorize-se. Priorize-se primeiro. Busca primeiro de você, em você para com você.
E quando você estiver pronto, preparado, quando você estiver posicionado, quando você estiver estruturado, a partir daí você estará pronto para disseminar e distribuir outros níveis de conhecimento. Lembrando de algo primário, você não é melhor do que ninguém e ninguém é melhor do que ninguém. Todos os dias o que você precisa pensar, internalizar e canalizar é que você tem que ser a melhor versão de você mesmo. Eu finalizo essa live dizendo o seguinte: se você for usar os seus títulos, os seus certificados, o seu conhecimento para menosprezar, destratar, depreciar alguém, o melhor a se fazer, segue esse conselho. Vai lá, se o seu diploma estiver na parede, começa a quebrar ele. Começa a rasgar esse monte de diploma, porque ele não vai servir para nada. Mas se o teu conhecimento, se a tua busca, se aquilo que você acredita vai servir para mudar a vida de pessoas, eu quero dizer para você que você está no caminho certo. Que as coisas vão dar certo. E se em algum momento o teu sexto sentido, ou você olhar e entender que você não quer entrar num negócio, não entre. Entre dentro daquilo que você tiver uma certeza interna. Sabe quando você tem aquele estalo de perguntar como seria se fosse assim? E compreender que as coisas podem dar errado porque nem tudo sai do jeito que você quer. Nem tudo vai sair do jeito que você quer. Às vezes tudo parece tão perfeito. Lembra? Eu gosto muito de utilizar a metáfora da Alice no País das Maravilhas. Tá lá Alice, tudo lindo. Vamos lá. E nuvem, e a coiseira toda, tá? Mas ei, lá no mundo da Alice não é só paraíso não. Se você assistir o filme, você vai ver que a Alice passa uns perrengues. O que você quer dizer com o que você está dizendo, professor Felipe? Na vida você vai passar perrengue, só que não é sobre o perrengue que você vai passar, é sobre a forma que você vai escolher para passar por isso. Você vai se dobrar diante da situação? Você vai abaixar a cabeça? Ou você vai puxar para você a responsabilidade de entender que a mudança da tua vida tem que começar por você? Para de querer ficar aconselhando os outros. Eu não sou casado, como é que eu vou aconselhar gente casada? Eu não tô namorando, como é que eu vou dar conselho para quem tá namorando? Para quem tá de fora é muito bom, porque a gente só conhece a história da Chapeuzinho, não do lobo mau. Todo mundo conta que o lobo mau é mau, mas e a Chapeuzinho, o que ela anda fazendo? Pense nisso. Leia lá O Pequeno Príncipe. É um dos livros que eu passo para todos os meus alunos, inclusive a minha sobrinha Isabela, que eu quero mandar um beijo, que estava na live ontem e me mandou um áudio falando: titio, tô lendo o livro que o senhor me deu. Pense nisso. Só dê conselho para quem quer ser aconselhado. Só dê a sua opinião. Guarde isso aqui, que é uma... Eu tô até com uma chave aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tô até com uma chave aqui, ó, do Lojão das Pratas, meu patrocinador oficial. Quero fazer uma publi aqui já pro Lojão das Pratas, ó. Tudo isso aqui, ó, meu anel de formatura, o anel da fortuna, o anel do comendador, tá aqui, ó, da Versace. Lojão das Pratas, joga aí, já segue. Vamos lá. Voltando aqui. Você só pode dar a sua opinião para alguém se a pessoa te perguntar. Se a pessoa não te perguntar nada, não fale nada. Eu quero contar uma situação para vocês que aconteceu hoje. Hoje eu estava num determinado ambiente e aí algumas pessoas começaram a comentar o seguinte: ó, fulana de tal não se alimentou, fulana de tal não se alimentou. E a pessoa falou para mim assim: Felipe, você pode comprar para mim um salgadinho que eu tô com vontade? Aí eu fiz igual a gente faz com as crianças. Comprei um salgadinho, um refrigerante, uma coquinha pequena. Já vou fazer aqui também comercial para Coca-Cola. Comprei uma coquinha pequena, igual a gente faz para criança. E eu também estava com vontade, por isso eu fui comprar. E as pessoas que estavam no ambiente começaram a falar: não, você tem que almoçar, não, você tem que almoçar. Aí o que eu fiz? Falei: bom, vou sair. Saí do ambiente, fui lá buscar o bendito salgadinho. Quando eu voltei, as pessoas estavam falando a mesma coisa. Aí sabe o que eu fiz? Gente, sabe o que eu fiz? Que eu sou bem autêntico, eu não tenho essa.
Sabe o que eu fiz? Eu perguntei assim, eu falei, gente, tá todo mundo falando que ela tá comendo besteira, que ela não almoçou, que ela tá comendo salgadinho. A pergunta que eu fiz foi categórica. Eu falei, mas alguém se lembrou de trazer uma marmita para ela comer? Alguém foi lá na lanchonete buscar uma comida para ela? Não foi. Então, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo? Para de querer ficar dando opinião para quem não te perguntou nada. Cuida da sua vida. Se você estivesse cuidando da tua vida, se eu estiver cuidando da minha vida, nós vamos ser tão extraordinário no que nós estamos fazendo. Quero mandar um beijo, uma boa noite para a Claudinha. Nós seremos tão extraordinário nas coisas que nós vamos fazer, nos trabalhos que nós vamos desenvolver, que nós não vamos ter tempo de ficar olhando para a vida dos outros. Sabe por que você anda enxergando a grama do vizinho como uma grama mais verde que a tua? Porque você está olhando mais para a vida do vizinho, está cuidando mais da vida do vizinho, está olhando mais do que o vizinho está fazendo, do que olhar para a tua própria vida. Quem tem... Guarda essa... Anota essa frase aí. Anota essa frase aí. Se eu fosse você, eu anotava essa frase. Anota aí. Quem tem tempo para cuidar da vida dos outros, anota aí. Quem tem tempo para cuidar da vida dos outros, não tem tempo para cuidar da sua própria vida. Deixa eu falar uma coisa. Acorda, menino, como diz Ana Maria Braga. Acorda. Se você tem tempo para cuidar da vida dos outros, você não vai ter tempo para cuidar da tua vida. Ah, Felipe, mas estão cuidando da minha vida. Isso já não é um problema seu. Quem tem boca fala o que quer. A pergunta é: se a pessoa estiver falando alguma coisa de você e você se doer, porque naturalmente condiz com aquilo que você é. Então, se não tem serventia nenhuma, sabe aquela música? Toma conta da sua vida. Toma conta da sua vida. Vai lá, vai crescer, vai buscar conhecimento, vai mudar de mentalidade. Avança, evolui, prospera, progride, é avante, para frente que se anda. Vai ficar o quê? Comparando a tua vida lá de trás com a vida de agora? Nós estamos em outro tempo, em outro momento. Quem tem tempo para ficar olhando a vida lá atrás não consegue enxergar o que está além do horizonte. Você não precisa ver a escada inteira, dá o primeiro passo. Isso já é o suficiente. Eu vou encerrar essa live por aqui porque o negócio aqui está esquentando e eu vou querer falar mais. Então, eu ando me dando quais desculpas? Faz essa pergunta para você. Anota lá. Eu perguntei para os meus alunos, quem tem sonho aqui? Todo mundo levantou a mão. Quem está mais perto dos sonhos aqui? Todo mundo levantou a mão. Quem tem os sonhos anotados num papel? Ninguém levantou, até confirmou aqui. Ninguém levantou a mão. Deixa eu falar uma coisa. A FM Treinamento só existe porque tinha um documento. Eu documentava como eu queria que fosse a minha empresa. Até hoje, os treinadores que trabalham comigo, que treinam outras empresas, que treinam outras turmas, eu sempre digo para eles, a nossa missão primária é fazer a diferença na vida das pessoas através do conhecimento, através da educação. É uma busca contínua, evolução, é uma busca evolutiva, diferenciada. Igual tem um monte de gente fazendo. Tem um monte de guru aí na internet dizendo que é o príncipe do networking, o rei do networking. Mas não consegue gerenciar a sua própria vida. Quer ser mentor de quem? Se você não for mentor da tua própria vida, não adianta você querer mentorar ninguém. Não adianta você querer ter grupo de mentoria. Acorda, menino. Acorda, faça primeiro para você. A mudança que você quer não está no outro, está em você. Se você olhar para você e não conseguir encontrar em você essa mudança de verdade, recalcula a rota. Para de frente para o espelho e pergunta o que eu desejo para mim hoje. Qual é a minha busca hoje? Ao invés de você ficar reclamando do seu trabalho, reclamando da tua mãe, da tua vida, da tua família, começa a agradecer, ingrato. Ingrata.
Para de ficar nessa frequência de ingratidão. Faz o seguinte, tá ouvindo, tem alguém falando de você, começa a agradecer. Eu sou grato porque estão falando de mim, eu sou grato porque meu nome está na boca do povo, eu sou grato porque estão falando da minha empresa, eu sou grato. Seja grato. Seja grato. Faça alguém feliz e alguém também fará por você. E quem é esse alguém? É você mesmo primeiro. É você mesmo. Olha para você. Pensa no que você precisa, no que é bom para você primeiro. E a partir daí você faz bem para a vida do outro. Quero aproveitar que eu fiz aqui a propaganda para o Lojão das Pratas e quero também fazer a propaganda para a FBIS. Olha que coisa linda essa pulseira aqui. É minha aluna que tem uma empresa que faz confecções de pulseiras, colares, enfim. Entra lá, eu vou marcar o arroba dela aí na publicação. Entra lá, vou marcar os nossos patrocinadores, porque eles merecem ser reconhecidos também. E eu quero aproveitar a oportunidade para falar de um lugar que eu amo muito, que eu costumo sempre dizer que é o melhor lugar do mundo. Não sei se vocês viram aqui, tem 2 livros, né? E tem um terceiro aqui na minha mão, chamado O Sonho de Ser Mais, Todo Jovem é uma Estrela. Esse livro, ele é um livro comercializado pelo Instituto Ser Mais. Quem escreveu foi a Vandresa Baione e a Sofia Esteves. Uma é presidente do Instituto e a outra é diretora de responsabilidade social e diretora executiva de responsabilidade social. E esse livro aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui, vou pegar esse. Esse livro aqui, eu tenho, já abri na página que conta a minha história de vida. Você que quiser saber mais sobre a minha história, conhecer a minha história de vida, sobre a minha carreira, conhecer um pouco dos perrengues que eu passei para falar o que eu falo hoje, para eu estar onde eu estou hoje, você vai encontrar aqui nesse livro O Sonho de Ser Mais, Todo Jovem é uma Estrela. Eu poderia muito bem ficar com o recurso da venda dos livros, mas a minha missão é muito maior, o meu propósito é muito maior, que é fazer com que o maior número de pessoas sejam alcançadas dentro das nossas comunidades, com que os jovens sejam alcançados e possam cursar, possam buscar outros níveis de conhecimento. E lá no Instituto Ser Mais, gente, depois vocês pesquisam aí, sigam lá a página. Eu sou professor no Instituto Ser Mais, eu fui aluno, fui menor aprendiz e hoje eu tenho o privilégio de ser professor lá. E esse livro, o valor, o recurso que é angariado com a venda dele, eu abri mão para que o Instituto alcance a vida de mais pessoas, para que mais jovens tenham a oportunidade de acessar os nossos cursos. E lá, o mais interessante é que nós temos curso de finanças, de liderança, de culinária, de computação, de autoconhecimento, de performance, de vendas, de desenvolvimento, de atendimento. E sabe quanto que vocês pagam para cursar? Jovens de 15 a 24 anos não pagam absolutamente nada. Lá na instituição, no Instituto Ser Mais, nós oferecemos, além da capacitação, da qualificação profissional desse jovem, nós também temos a oportunidade de ajudá-los, né, com o dinheiro da condução, nós temos a oportunidade de ajudá-los com material didático, nós temos a oportunidade de ajudá-los com uniforme para que eles vá até a instituição, né? E lá nós temos a oportunidade de proporcionar para essa juventude várias coisas. Então você que está aqui me assistindo, que tem filho nessa faixa etária, você jovem que está aqui na minha live, que também tem de 14 a 24 anos, procure lá no Instituto Ser Mais, lá no @ Instituto Ser Mais, você encontra o link de inscrição e talvez possa ser que eu te encontre na sala de aula, eu te encontre pelos corredores. Você que me assistiu, vai lá, vai me dar um abraço, vai lá falar sobre a importância que tem de você ter autoconhecimento, acessar novos níveis de conhecimento. Vamos junto, tá bom? Gente, uma boa noite para vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês, é um prazer estar com vocês e... como eu disse para vocês, a gente aparece por aqui pelo menos uma vez por semana. Hoje faz 2 dias, porque ontem nós tivemos uma live a pedido das pessoas. Eu vou abrir caixinhas de pergunta lá sobre qual assunto ou quais temas
vocês querem que a gente discuta aqui e eu vou aparecer com mais gente, mais convidados aqui pra gente discutir sobre várias coisas. Quando não, eu estarei numa live também mais intimista, sozinho como essa, também falando sobre outros níveis de conhecimento. Essa semana nós vamos fazer 2 lives, tá? Então, num outro momento, ó, a Claudinha falando, deixa salva. Pode deixar, Claudinha, essa live vai ficar salva. Então, eu quero agradecer o carinho da audiência de vocês. Para você que está vendo essa live agora, o meu super beijo, meu muito obrigado por você estar aqui comigo até agora. Para você que vai ver essa live daqui a pouquinho, muito prazer, seja sempre bem-vindo. Para você que vai ver essa live de madrugada, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Espero ter contribuído não só para suas questões motivacionais, neurocognitivas, estudantis, mas eu espero que eu esteja contribuindo para a tua vida, para a tua mudança de mentalidade, para o processo que você esteja vivenciando. Para você que vai ver essa live amanhã, fica também o meu muito obrigado, meu excelente dia para você. Que Deus abençoe, paz, saúde, sucesso sempre. Kemily, minha aluna querida, um beijo do teu coração. Muito obrigado por você estar aqui até agora comigo desde o início. E amanhã a gente se encontra em sala de aula. Eli Cassandre, gente, siga essa mulher também que é minha próxima convidada, hein? Uma das minhas convidadas, Eli Cassandre, fala sobre PNL, sobre a importância da oratória, da comunicação. Tem o professor JP também, que é um professor super querido, vale super a pena. Sigam aí a Claudinha, que além, né, de ser empresária, tem muito conhecimento para passar aqui para vocês, é também diretora executiva de responsabilidade social na FM Treinamento. Claudinha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixa eu mandar um beijo também para Mara Lima, quero mandar um beijo para o Nenê, para a professora Priscila, para DJ Paloma, enfim. Gente, tem uma galera, Jaqueline, Wesley, Verônica, Lucas, Petri, Pati, Leandro, Kingdom, a Paula, Ju, um beijo. A Ju também é minha aluna, um beijo para você. Ricardo Rios, um abraço para você, Ricardo. Quero mandar também para Ana, para Mari, para o Bruno, para o Demer. Quero mandar um abraço também para o Aê Pereira, para o Phelps, enfim. Gente, um beijo para todos vocês, uma boa noite, paz, saúde, sucesso sempre. E essa semana a gente se encontra. Tchau.